mais uma vez, boa noite a todos. Eu só queria deixar bem claro aqui, aproveitando nas comunicações, para dizer ao secretário de administração, o senhor Renan Leal, que nós estamos atentos a alguns processos que estão sendo realizados, processo de medicação, para alguns estão sendo montados na administração sem conhecimento dos farmacêuticos, porque hoje nós temos duas. Na verdade, agora com uma, porque a Priscila encontra-se como secretária do município. Porém, eu gostaria de deixar a minha fala aqui e dizer para ele que ele pense, quando ele for fazer qualquer atitude, que ele não tenha dois pesos e duas medidas, porque a necessidade dos munícipes, aqueles que necessitam, ela tem que ser de igualitária, dentro daquilo da necessidade que é igual para cada um. Então, assim, deixar bem claro que eu estou ciente, de um processo em que foi feito dentro do setor da administração, sem conhecimento do farmacêutico. E eu não sei se é de conhecimento, eu acredito que não, mas eu não cheguei nem a comentar com a farmacêutica Michele, e eu fiquei sabendo até mesmo pelo próprio paciente, que me procurou. Eu falei, mas como assim? O município não está montando o processo? Por que para o senhor está montando o processo? Então, assim, que ele repense ao fazer, porque a gente está fiscalizando, eu estou de olho, e muito de olho. E uma outra situação é que os atestados, nós temos alguns funcionários afastados por doença, motivos de doença. Até mesmo o nosso atual, o nosso prefeito, ele se encontra afastado para cuidar da sua saúde. Porém, eu gostaria que o mesmo critério com que foi tratado o nosso atual prefeito, atual não, porque o Océlio que agora está, o senhor Paulo Lemos, e a sua esposa, que também está afastado por atestado, os demais funcionários também fossem. Que fossem, porque a gente ouve falar aí, alguns funcionários foram afastados por motivo de doença e foi encaminhado para o INSS, e outros não. Então, que nós não tenhamos dois pesos e duas medidas, porque, assim, a doença, ela está em ambos os profissionais, nos profissionais que precisaram ser afastados. Então, por que um teve o seu salário, teve o seu afastamento via INSS, sabendo que o prazo é de 15 dias pela empresa e depois dos 15, afasta pelo INSS, e a gente não está tendo esse mesmo critério aí. Não estou questionando quanto ao direito que cada um tem essa questão do atestado. Só que, assim, que seja justo para todos, até porque todos são funcionários do público. Quando o vereador Josimar teve essa fala de que alguns equipamentos estão tendo dificuldade de alguns proprietários serem atendidos, muito me estranha, o senhor vereador, porque essa semana mesmo eu presenciei, andando em torno do município, eu presenciei o caminhão caçamba, esse novo, que chegou escoando produto de não que ele não tenha direitos, mas se existe uma fila, que a gente respeite essa fila. Estava escoando a produção dele para poder despolpar o café dele no carro, nesse caminhão caçamba da prefeitura. Então, será realmente, senhor Josimar, que a gente não tem mesmo esses veículos, esses equipamentos, para poder atender os produtores? Ou estão tendo preferências para um e para outro, como está tendo nos atendimentos para alguns vereadores dentro dessa casa? Então, essas são as minhas falas, as minhas comunicações. Me cede uma parte? No tempo que eu estive ali, eu esqueci de deixar registrado aqui e eu não poderia deixar passar dessa reunião. Eu gostaria de agradecer ao prefeito em exercício Célio pela igualdade no atendimento aos vereadores e
eu externei isso para alguns vereadores, e a fala dele comigo, quando a assessoria do governador Renato Casagrande esteve aí, essa assessoria procurou alguns vereadores, de forma particular, mas teve um evento lá no gabinete do prefeito em exercício, e a fala dele foi a seguinte: vereadora, não convidei nenhum vereador por conta da aglomeração. E se eu tivesse que convidar, eu convidaria todos. Então, parabéns por cumprir o protocolo e parabéns pela forma igualitária no tratamento com os vereadores dessa casa. Verdade, você havia comentado isso comigo essa semana, eu também tenho que somente elogiar. E eu não poderia também, nessa questão da medicação, né, a precisão e a agilidade que a nossa atual secretária de saúde teve quando o caso a ela foi de conhecimento, chegou até ela. Eu cheguei até a conversar acerca disso com ela, e ela foi e falou assim, não, eu não tenho condições de montar esse processo para esse paciente, porque eu não estou montando para nenhum. A gente não tem condição para um, a gente não tem condição para o outro. Então, assim, eu só queria deixar bem claro que assim, a gestão em questão tenha mais critérios, né, ao atender os pacientes, né, que tenha mais critério em atender o povo, que realmente atendam aqueles que, de fato, têm necessidade. E eu, de verdade, gostaria muito de estar vindo aqui nessa tribuna hoje e falar assim, parabéns, por isso tem muita coisa que a gente precisa parabenizar, igual quando o Zé Paulo falou dessa questão de limpar as estradas que liga Santa Marta a Ibitirama. Parabéns, sim, mas eu tenho visto muita coisa que está assim por debaixo dos panos e que a gente precisa colocar à tona para que vocês possam entender o que nós, vereadores, estamos passando. Então, assim, se existe uma insatisfação por parte da comunidade, existe também por mim, enquanto vereadora. Só isso eu gostaria de dar uma boa noite a todos. Fiquem todos com Deus. Uma boa semana.